Castelo Forte é o nosso Deus. Olá, graça e paz, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luana, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Lembrando que este canal é um canal cristão e eu estou muito feliz de receber vocês aqui na sala da minha casa para juntos nós podermos crescer em graça e conhecimento das Sagradas Escrituras. Se esse também é o seu desejo, seja muito bem-vindo. E hoje nós estamos no quadro Na Biblioteca de Salomão. Este quadro é onde nós indicamos livros para leitura e também para estudo e apresentamos biografias e sermões de alguns servos e servas de Deus que fizeram história na sua geração e até hoje nós somos abençoados pelas suas vidas consagradas ao Senhor e com certeza estariam, meus queridos, lá na Biblioteca de Salomão, o homem mais sábio que já existiu. E hoje nós estaremos falando sobre a biografia de um servo de Deus chamado Charles Haddon Spurgeon. Ele nasceu em 19 de junho de 1834 em Cavendish, na Inglaterra, como primogênito de 16 irmãos, filho de John Spurgeon e sua esposa Eliza Jarvis. Em agosto de 1835, seus pais mudaram para Colchester e entregaram Charles aos cuidados de seu avô, com quem viveu até os 5 anos. Durante esse tempo, ele leu muitos livros, entre eles O Peregrino, de John Bunyan, obra que marcaria o restante da sua vida. Ele também leu na biblioteca de seu avô muitas obras de puritanos. Aos 6 anos, ele então volta a morar com os seus pais, que já estavam devidamente instalados ali naquela nova cidade. Aos 10 anos, um pastor chamado Richard Knill impressionou muito com o jovem Charles, ao declarar para ele que esse menino pregaria o evangelho a grandes multidões. Este fato marcou muito profundamente a mente e o coração daquela jovem criança. Apesar de ter nascido em um lar cristão, de 1848 a 1850, Charles Spurgeon teve um período de muitas dúvidas e de muitas amarguras também. Ele esteve sob grande convicção de pecado e ficou convicto de que não era um cristão de fato. Mesmo sendo criado em todo um ambiente religioso, da sua família, ele entendeu que ele precisava de um novo nascimento. Mas tudo mudou em janeiro de 1850, que com o objetivo de ir a uma reunião na sua igreja congregacional, para buscar paz em sua perturbada alma, ele teve que parar numa capela metodista quando estava indo para sua igreja congregacional por consequência de uma forte nevasca. Nesta capela, o jovem juntou-se a um pequeno grupo de pessoas que estavam ali e um pregador iniciou a ministração da palavra de Deus. Ele era um simples membro, pois o pregador não havia vindo. E o simples membro subiu ao púlpito, mesmo sem grande habilidade de orador. O pregador explicou o texto de Isaías 45:22, que todo mundo se volte para mim para ser salvo. Olhando para aquele jovem visitante, o pregador anunciou: jovem, você parece muito infeliz e você será sempre infeliz na vida e miseravelmente na morte se não obedecer a esse texto das Escrituras. Mas se obedecer agora, será salvo neste momento. Atendendo ao apelo, Spurgeon nasceu de novo no Espírito. Foi resgatado do poder das trevas, levado para o reino de Deus. Tudo que o Spurgeon conquistaria a partir de então seria apenas um desdobramento desta ocasião em que fora transformado. Em 3 de maio de 1850, ele foi batizado por um pastor batista e foi aceito na congregação batista de Newmark. Depois, Spurgeon começou a distribuir folhetos nas ruas e a ensinar na escola bíblica dominical para crianças. Em agosto, ele mudou. Trabalhou na escola dominical lá também. Nesse mesmo ano, ele pregou o seu primeiro sermão em Teversham, em outubro de 1851. Ele foi convidado a pregar na Igreja Batista em Waterbeach, ao norte de Cambridge. A congregação cresceu rapidamente. Em janeiro de 1852, Spurgeon aceitou o pastorado efetivo desta capela.
A fama de Spurgeon logo cresceu na região como um potente pregador. Spurgeon pensou em cursar um seminário em 1852, mas desistiu da ideia. Em novembro de 1853, Spurgeon falou na União das Escolas Dominicais de Cambridge. O diácono-chefe da capela New Park Street o convidou a pregar nessa igreja em dezembro de 1853. Em 1854, os membros de New Park Street, sem pastor efetivo desde 1853, convidaram de novo o jovem para pregar e, nessa ocasião, convidaram-lhe para ser testado por 6 meses para assumir o pastorado vago daquela igreja. Porém, em abril de 1854, só 2 meses depois foi eleito pastor e confirmado no cargo, o qual preencheu efetivamente até 1891. New Park Street, localizada em uma área metropolitana, a Capela Batista da rua de New Park, outrora fora uma das maiores igrejas da Inglaterra. No entanto, naquele momento o edifício de 1.200 lugares contava com uma plateia de 232 pessoas. No início, ele pregava somente a um punhado de pessoas, de um punhado de ouvintes. Contudo, ele insistiu muito nas suas orações. Às vezes parecia que ele rogava até verem a presença de Jesus ali para abençoá-los. Assim que desceu a bênção, a casa começou a se encher de ouvintes e foram salvas dezenas de almas, lembrou Spurgeon alguns anos depois. Spurgeon logo causou muita agitação em Londres. Alguns o criticavam pelo seu estilo de pregação, que era teatral demais para alguns e caipira e vulgar para outros. Spurgeon era posto em dúvida até mesmo por seus colegas batistas. Alguns até mesmo chegaram a publicar em jornais sobre suas dúvidas sobre a real conversão daquele jovem e até mesmo caricaturas engraçadas sobre o mesmo. Mesmo com toda a oposição, e a antes vazia e reduzida congregação atraiu a atenção de tantos que em certos periódicos chegou a citar que desde os tempos de George Whitefield e John Wesley, Londres não era tão agitada por um reavivador. Diversas caricaturas foram publicadas, algumas elogiando, como eu disse, e outras debochando de sua pregação. Nos anos que se seguiram, o templo antes vazio não suportava a audiência agora que chegava a 10.000 pessoas, somado à assistência de todos os cultos da semana. O número de pessoas era tão grande que as suas próximas à igreja se tornaram intransitáveis. Portanto, foi construído o grande tabernáculo metropolitano em Newgate, com capacidade para 12.000 ouvintes. Mesmo assim, de 3 em 3 meses, Spurgeon pedia às pessoas que tivessem assistido aos cultos naquele período que se ausentassem a fim de que outros também pudessem estar no templo para conhecer a palavra. Com o passar do tempo, Charles Haddon Spurgeon se tornou uma celebridade mundial. Recebia convites para pregar em outras cidades da Inglaterra, bem como em outros países, como França, Escócia, Irlanda, País de Gales, Holanda e Estados Unidos. Foi convidado a pregar em New York, mas recusou o convite. Spurgeon pregava não só em reuniões ao ar livre, mas também nos maiores edifícios, de 8 a 12 vezes por semana. Segundo uma de suas biografias, o maior auditório que ele pregou continha exatamente 23.650 pessoas. Este imenso público lotou o The Crystal Palace em Londres, no dia 7 de outubro de 1857, para ouvi-lo pregar por mais de 2 horas. Ele casou-se em 20 de setembro de 1856 com Susanna Thompson e teve 2 filhos, os gêmeos não idênticos Thomas e Charles. Tinham cultos domésticos sempre, quer hospedados em um rancho nas serras, quer em um luxuoso quarto de hotel. A bendita presença do Espírito Santo, que muitos crentes diziam ser impossível alcançar, era para eles a atmosfera natural. Eles viviam e respiravam no Senhor Jesus. Relatou certa vez Susana.
Thomas Spurgeon chegou a pastorear o tabernáculo metropolitano 2 anos após a morte de seu pai. Spurgeon e seu amigo John, um editor membro de New Park Street, começaram em 1855 a publicar semanalmente os seus sermões impressos e eram vendidos ali a um baixo preço. Pelos idos de 1850, Spurgeon publicou o seu primeiro sermão num seminário avulso em 1855. Surgiu a ocasião da publicação semanal. Até a data de sua morte, havia publicado 2.241 sermões e outros 1.917 após a sua morte, totalizando 3.653 sermões publicados, divididos em 63 volumes, maior que a Enciclopédia Britânica, e até hoje considerada a maior quantidade de textos escritos por um único cristão em toda a história do cristianismo. O sermão de número 537, que fala sobre a regeneração batismal, foi pregado em 1864 e foi o que mais vendeu individualmente quando Spurgeon ainda era vivo. A demanda chegou a 300.000 impressões em uma semana. Em 1892, os sermões de Spurgeon já eram traduzidos para cerca de 9 línguas diferentes. Ele também escreveu e editou 135 livros durante 27 anos e editou uma revista mensal que ficou conhecida como A Espada e a Espátula. Seus vários comentários bíblicos ainda são muito lidos hoje, como o seu Tesouro de Davi, que é uma compilação de comentários sobre os Salmos. Ele levou mais de 20 anos para a sua conclusão e eu super indico esse comentário, tá? Spurgeon, desde o início de seu pastorado, começou a treinar alguns jovens que ele queria ter o chamado para a obra evangelística e pastoreado. Com o tempo, muitos jovens começaram a requerer de Spurgeon instruções e ele, junto com o congregacionalista George Rogers, abriram em 1856 o Colégio do Pastor e Rogers foi colocado como diretor. Nos primeiros anos, o colégio funcionou na casa de Rogers e Spurgeon bancava com as despesas dos alunos com o lucro da venda de seus livros e de seus sermões. Depois de certo tempo e o aumento dos alunos, as aulas eram dadas na antiga e desocupada capela de New Park Street e, posteriormente, na parte inferior do tabernáculo metropolitano. Várias conferências foram realizadas neste colégio depois da morte de Spurgeon. Em sua homenagem, o colégio foi renomeado de Spurgeon College e existe até os dias de hoje, sendo uma instituição de preparação para pastores ao ministério. Exerceu muitas obras assistenciais. Quando Spurgeon chegou a Londres, a capela de New Park Street mantinha uma casa, desde a época do pastorado de John Whipple, no século XVIII, destinado aos cuidados das viúvas pobres e necessitadas. Nessa localidade, elas viviam gratuitamente. Depois de 1861, foi construído um novo prédio instalado perto do tabernáculo metropolitano, o orfanato Stockwell para meninos. Nasceu em 1866 de uma reunião de oração, quando Spurgeon sentiu o desejo de fazer mais para a obra do Senhor. A volumosa oferta chegou-lhe às mãos e Spurgeon a recusou, até mesmo sugerindo que se desse o dinheiro para o famoso irmão George Miller, conhecido por manter uma grande obra social em Bristol. Porém, a ofertante insistiu que o Spurgeon tocasse esse projeto. Assim, teve para si que era uma resposta à oração feita anteriormente e abriu então o orfanato. Em 1976 foi aberto outro orfanato, este para meninas. Bom, lutas e oposição, foi o que ele muito enfrentou no seu ministério, principalmente no fim do seu ministério, pelos idos de 1887 a 1888. Ele foi envolvido na que se chamou a controvérsia do declínio, quando Spurgeon criticou duramente muitos membros da União das Igrejas Batistas da Inglaterra, do qual ele era afiliado, que estavam afrouxando a sua pregação diante do liberalismo teológico e da alta crítica, movimento que invocava a ideia de ser uma acurada investigação da historicidade da Bíblia, mas que na prática negava a infabilidade e a inerrância da palavra de Deus. Spurgeon foi duramente criticado e taxado de antiquado. Muitos deixaram de contribuir com as obras sociais
e missionários do Tabernáculo Metropolitano. É certo para muitos que essa controvérsia que foi travada em sermões, reuniões editoriais desgastou ainda mais a debilitada saúde de Spurgeon, que por fim se desligou, ele e o Tabernáculo da União Batista em 1887. Até o último dia do pastoreado, Spurgeon batizou 14.692 pessoas. Neste meio tempo, Spurgeon teve sua saúde grandemente debilitada. Spurgeon desenvolveu por volta dos seus 25 anos gota e reumatismo e grandes ataques de depressão, principalmente depois de 1857, quando aconteceu uma tragédia num culto realizado em Garden. Foi organizado para cerca de 10 mil pessoas e, devido a um tumulto provocado por um falso alarme de incêndio, levou à morte de 6 pessoas. Quanto mais a idade avançava, mais essas enfermidades o debilitaram. Pelo que registrou em suas biografias, ele teve uma melhora da gota, mas mesmo dessa forma nunca esteve em pleno vigor novamente. A mulher Susana também tinha graves problemas de saúde, e isso então agravava ainda mais a situação, que por diversas vezes Charles teve que se ausentar dos púlpitos por recomendação médica. Ele encerrou a sua carreira nesta terra em 31 de janeiro de 1892 em Milton, na França, aos 57 anos apenas. O corpo de Spurgeon foi trasladado da França para a Inglaterra na ocasião de seu funeral, em 11 de fevereiro de 1892. Muitos cortejos e cultos foram organizados em Londres e 6 mil pessoas leram diante do seu caixão o texto da sua conversão em Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Que biografia maravilhosa, não é mesmo, meus queridos? Nós vemos que desde o início ali da sua juventude, ele trabalhou fortemente para Deus. E eu acho interessante que nos meus estudos, eu estava lendo um momento em que um membro da igreja do seu avô, ele causava grandes transtornos por não ter um compromisso com Deus. E Spurgeon ali, vendo ali a dificuldade do seu avô com aquele membro da sua igreja, que trazia fortes dores e preocupações ali para o seu avô, até onde aquele homem estava ali num bar, num lugar ali onde era de entretenimento, ele, nas minhas palavras, não vou saber dizer certinho, mas nas minhas palavras, ele disse para o homem que ele causava fortes amarguras no seu avô e que era para ele, então, se arrepender dos seus pecados e voltar para Cristo. E foi embora. E aquele homem, foi atrás do jovenzinho ali, do seu pastor, para entender melhor, até mesmo para tirar satisfação com o pastor, o avô de Spurgeon. E quando o menino chegou ali, falou pro seu avô, eu matei ele. E o seu avô, meu Deus, matou quem? O que aconteceu? E aí Spurgeon falou, o que tinha acontecido, que ele tinha falado com aquele membro, e ele disse, eu matei o velho homem, Olha, na inocência de uma criança, Deus já estava trabalhando, e quando aquele membro chegou ali para tirar satisfações com o avô de Spurgeon, ele então se arrependeu de seus pecados e ali teve uma sincera conversão. Olha que coisa mais linda. Irmãos, são tantos testemunhos que se nós fôssemos colocar aqui no vídeo, esse vídeo ficaria muito comprido. Eu quis trazer aqui uma biografia geral da vida de Spurgeon para que a gente entendesse um pouco, da ação do Espírito Santo na vida deste grande servo de Deus. Lembrando, meus irmãos, que ele não foi nenhum erudito da sua época na questão de estudo, ele não teve nenhum diploma de universidade, porque ele sentiu que esse não era o chamado dele, de Deus para sua vida. Mas, irmãos, ele forjou o seu ensino nos estudos, nas bibliotecas, os livros, E ali, irmãos, a sua vida, a sua trajetória vai nos mostrar o quanto Deus o abençoou nesse sentido. São muitas coisas que eu li na biografia deles. E nos próximos vídeos eu vou estar selecionando alguns testemunhos, alguns sermões para estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Mas é isso, meus queridos, minhas queridas. Eu espero que você tenha sido fortemente impactado com a história de Spurgeon, assim como eu. E que Deus continue falando muito ao seu coração, como eu sempre digo. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e seu coração. Graça e paz, até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.